Isso aí, galera, começando o nosso podcast na Combinha. Nosso primeiro podcast. Nosso primeiro. Teve um com o brother que não deu certo por causa do áudio, né, amor? Hoje a gente testou. Hoje tá tudo testando, tudo funcionando. Com o Lequinho, Alex Mendes. Muito obrigada por participar. Primeiro, pode chamar de Lequinho? Lógico. Que todo mundo chama assim. Lequinho é um escalador referência pra gente aqui no Espírito Santo. Eu vou deixar eles contar um pouco mais, né, das suas proezas, do que você já fez. E ele é uma referência pra gente aqui, cara. Obrigado por ter aceitado trocar essa prosa com nós aí. E, Lequinho, cara, conta um pouco da sua história na escalada, assim, cara. Quando você começou a escalar? Eu comecei com 11 anos, hoje eu tenho 23, aí já tenho uns 12 anos de escalada. E eu, na minha cidade, eu sou de Itamonte, né? O interior do interior de Minas Gerais, assim, é no sul de Minas, na divisa dos 3 estados ali. Mas você tá morando aqui já, né? Eu tô morando aqui já tem 3 anos, mas a minha vida inteira foi lá. E aí lá tinha por incrível que pareça, tinha uma academia de escalada. Itamonte? Itamonte. E aí era uma cavezinha assim, pequenininha, e a gente ia pra lá, saca, treinar. E aí eu tinha 2 brothers que já treinavam e eu, tipo, só brincava com eles. E aí eu fui lá um dia, no primeiro dia de escalada eu bati a cabeça, velho. Tipo, caí no crash assim, bati a cabeça numa garra e furou minha cabeça. No primeiro dia do climb? Aí o bichinho do climb te picou. Aí não, né? A garra do climb. Aí eu tinha gostado muito, foi tipo no final do treino. Aí eu chorando assim, aí o Felipe falou que tá doendo, meu professor, né? Tá doendo? Eu falei, não, velho, você quer que leve de hospital? Não quero, não. Mas por que você tá chorando? Porque minha mãe não vai deixar eu voltar. Ai, que bonitinho. Com 11 anos, cara? Com 11 anos. Aí, desde então, eu nunca parei, saca? A gente sempre... Aí, desse ginásio, virou um ginásio maior, teve um campeonato na época, em 2011, teve o Climbing Festival, que foi um campeonato que movimentou o Brasil inteiro. E aí foi todo mundo pra Itamonte. Aí eu conheci o Jean Urix, o Camargo, o Anderson Gouveia, então... Isso em 2000, isso vai ser quando? 2011. 2011. Uhum. Com 3 meses rolou esse campeonato, que eu tava escalando, aí deu uns 3 meses, rolou o campeonato, que aí foi até na quadra da cidade, assim, aí foi um campeonato que a prefeitura deu um incentivo de grana. E aí a galera foi tudo pra lá, a galera de Curitiba, BH, São Paulo, todo mundo foi pra lá. E aí foi massa. Porque Itamonte não é uma cidade muito conhecida pela escalada, É porque lá tem o Parque Nacional da Itatiaia. Isso que eu ia falar, Itatiaia. E aí do lado, a cidade fica no sopé da montanha, assim, então é muito próximo. Conhecia. Você sair de Itamonte e chegar no parque é 1 hora, menos de 1 hora até. Você sai de... E aí você conheceu os monstros todos. Aí tipo, eu conheci o Camargo, aí foi uma parada que me inspirou. Aí ele foi na academia, aí em 2013 dentro da academia teve outro Climb Festival. Aí o Camargo foi o route setter e ele passou o Brasil Vertical na época. Tipo, foi uma das primeiras aparições do filme, assim, foi um lançamento, saca? Logo depois do lançamento. Aí a gente pôs no telão lá e foi irado, assim, essa época. E aí como eu era muito pequeno, eu não ia escalar na rocha, então eu passei uns 4 anos escalando só no ginásio. Rato de laboratório mesmo. E aí eu competia muito, sabe? Nesse tempo, em 2011 teve o Climb Festival, eu fiquei em 3º lugar. Aí depois teve o outro Climb Festival, aí eu já fiquei em 2º. Aí em 2014 a gente fez uma vaquinha e foi pro brasileiro. Aí minha vida nesse princípio foi toda de ginásio e competição. Aí eu comecei pra Rocha, que é no BPO, não sei se vocês conheceram. Não. Ainda não. O parque tá aqui, do lado de cá é Itamonte, e do lado de cá é Resende, A Itatiaia. gente passou lá perto. Descendo a serra tem um pico lá, chama BPO. A minha escola de escalada é lá. Legal. O Juliano Magalhães, vocês conheceram? Que abriu Passa 20. Também não. Mas eu conheço Passa 20. Passa Não conheço 20, presencialmente, mas conheço de falar Passa 20. O pai dele, eu esqueci o nome do pai dele agora, mas ele conquistou as primeiras vias na Serra do Lenheiro, que foi dos precursores, assim, né? Ele conquistou Lenheiro, Rio de Janeiro, e aí o Juliano começou a escalar também novo, e aí ele conquista tudo, Passa 20, BPO, ele tem, tipo, ele é um dos caras que é tipo fake, tá chegando perto das 1000 vias, assim, abrindo.
Fluiu pra caralho. E os caras desenvolveram muito essa região também. Então eu tive uma oportunidade muito boa de ter pedra próximo. Sim, e poder No lugar certo, na hora certa. E aí foi muito Curtiu, massa. né? Aí na época tinha o Almir Alicate, não sei se vocês conheceram ele também, que é da mesma turma ali. O Almir hoje mora em Portugal, assim. E aí esses caras eram tudo referência pra gente lá. E aí eu comecei na pedra depois de 2013, 2014, assim, eu comecei na pedra. Com mais frequência, assim. E aí eu comecei a mandar 7º grau, 8º grau, 9º grau, bem rápido, assim, foi... Seu desenvolvimento Não rápido? teve uma... foi bem rápido. Meio linear. Você já tava com quantos anos, mais ou menos? Assim? Aí eu já tava com uns 14, 15 anos, sabe? Já mandava o quê? Uns 8º, 9º? Aí eu já tava mandando 9º grau, já. Uns 15 anos. Foi bem massa. Que doido. Aí acho que com 16 eu mandei meu primeiro 10A. Mas aí onde você treinava, você passou a ser referência, então. A gente era tudo meio que igual, assim. Porque todo mundo começou a treinar novo, então você... todo mundo nesse nível, né? Acabava que a gente era mais... Tinha eu e mais um brother, que era o Manu, que era mais pilhado. Tipo, a gente pegava... Eu nunca vou esquecer desse dia. A gente tava pegando carona e lá... Itamonte, em Tupi, significa pedra em cima do monte. E aí lá tem a Pedra do Picu, que é uma pedra que você vê da cidade todinha, assim. E a gente nunca tinha feito trade. E a gente queria fazer uma trade que era conhecida lá por algumas histórias que a galera ficou presa, não conseguiu sair, perrengue. E a gente queria fazer essa, chama Frango Passarinho. É um 7B muito clássico. E aí a gente foi. Aí a gente foi de carona, assim, com a mochila nas costas, na cidade, assim, pra subir a serra. A gente pedindo carona, assim, aí chegou um brother, vocês vão escalar? Vamos, onde vocês vão lá? Na Frango Passarinho. Um brother que já tinha um tempo de escalada já. Falou, vocês vão lá, que massa, toma cuidado lá, hein? Mas aqui, vocês sabem que tem que fazer o nó na hora que você sai do chão, faz em mim, vocês dois fazem o nó, e aí vocês só tiram quando chega no cume. A gente, é? Aí a gente, é assim que escala? Então tá bom. Sabe. Aí tinha tipo 4 costuras, 5 costuras, não tinha nenhuma parada, assim, tinha solteiro. Que isso, meu Deus. A gente escalou pra via, ela foi irada. Do jeito que deu. Eu e o Manu, tinha... Vocês improvisaram. Uns 15, e um 16 confiando anos. no outro. Mas a gente escalava junto sempre, treinava junto. Que legal. E era uma massa, assim, então... Aí a gente Aí a gente começou a desenvolver, e esse pico tem 3 km de trilha, assim, pra chegar nele. A gente começou a desenvolver com o Felipe um pico de esportiva lá. Aí a gente ia todo final de semana, subia 3 km e é uma pirambona, assim, um desnível muito alto. Subia lá, escalava o projeto e voltava. Subia lá, escalava o projeto e voltava. Sábado e domingo, assim, a gente acampava lá, era mó vibe, assim, sabe? Que legal. E aí acabou que foi desenvolvendo, aí no BPO mesmo, que tem as esportivas, que a gente se pilhou lá, sabe? Aí eu acho que em 2016 foi a primeira vez que eu fui pro Cipó. Aí no Cipó, acendeu uma luz assim muito grande na minha cabeça, né? E aí a primeira vez que eu fui lá, eu falei, eu quero morar nesse lugar, saca? E aí isso ficou por um tempo, e aí todo ano eu ia pro Cipó. Nessa primeira ida a gente ficou 15 dias em Arcos e depois 15 dias no Cipó. Aí eu conheci várias vias, né? Aí deu um boom, porque lá era tudo via curtinha. Lá no Cipó é as vias longas. E assusta, né? E o grau lá também, não sei como é na região, mas é um pouquinho mais puxado. Lá acaba que tudo que é do Juliano, assim, dessa galera, o grau é tudo puxado, pra baixo. Pra baixo? Aham. Tipo, o 7C do BPO é tudo 8º grau, saca? As vias são bem... legal. Então você já tá alinhado. Foi bem massa, assim. E aí aí eu comecei, aí a academia que tinha em Itamonte fechou, aí só tinha uma academia em São Lourenço, que era a Monte. Aí eu conversei na prefeitura e a galera ia pra faculdade de Itamonte e São Lourenço, que é tipo uns 50 minutos. E aí eu ia pra treinar, velho, todo dia eu pegava uma carona com a galera e ia pra treinar. A galera que ia pra faculdade ia pra treinar. Cada um com seus estudos. Legal, cada um com seu foco. E aí eu comecei a treinar lá e aí eu comecei a ir pra passar 20, e aí eu mandei meu primeiro 10A, acho que foi em 2016, 2017 ali. Incrível. Doido, cara. Aí foi massa. Incrível, né? Aí eu comecei a trampar e construí um muro na minha casa, aí eu fiquei mais tranquilo, assim, sabe? Ficou treinando em casa. 2017 eu treinei em casa. Você falou que no começo
da sua iniciação da escalada, você competia muito. Sim. Hoje você não compete mais, ou compete? Assim, você tá entrando no brasileiro, pelo que eu já vi. Assim. Sim, Mas como que é essa história? Explica mais. Então, eu gosto muito de competir, faz parte muito da minha essência, né? Então, de competição e tal. Mas o que rolou? Eu até consegui ganhar 2 brasileiros no juvenil. Em 2015 eu ganhei em Porto Alegre e em 2017 eu ganhei em Curitiba. E aí essas 2 competições assim, foram muito boas pra mim. Acaba que te incentiva, né? Te motiva. E o reconhecimento da escalada assim, para as empresas é o feito, é o campeonato. Eles não entendem rocha, saca? O mercado... É só as empresas de fora que entendem o que é o grau de view, o que é a dificuldade da escalada. Que é muito recente no Brasil ainda. E aí isso abriu as portas para as empresas, tipo a Curtilo, que me patrocina. Na época, desde 2016, eles dão incentivo com grana. Então isso possibilitou eu morar no Cipó, possibilitou... Não é muito, mas já me ajudava, sabe? Já pagava umas contas. E aí, tipo... apoio, de ressola, apoio, aí isso foi ajudando bastante. Então eu sempre competia. Aí eu comecei mais novo, aí depois eu fui competindo mais nos adultos. E eu sempre tô presente, tipo, esse ano eu vou em um campeonato só, vou no brasileiro, saca? Mas acaba que o cenário da competição nacional, assim, não tava tão interessante, assim, saca? Tava rolando, tipo, teve uma confusão de associação, aí depois, sabe? E aí eu comecei a me afastar por conta dessas picuinhas assim, que rolava. E aí isso deu meio que ficou adormecido. Aí hoje em dia eu vou só nos campeonatos que eu gosto, a galera que eu curto. Às vezes eu vou nos brasileiros também, sabe? Mas eu gosto muito de competir. Você gosta do cenário, você gosta de acompanhar. Eu vi que você falou muito dos monstros que você admira, que você acompanha. Você foi na Rússia que você estava contando conta um pouco dessa prova aí pra gente. Você foi na Rússia competir? Foi muito doido isso daí. Vou acertar um pouquinho aqui, né? O que rolou? Eu competi no brasileiro e aí eu fiquei, eu acho que em 4º no lead em 2022. Não, foi 2021, aí em 2022 teve uma vaga remanescente para ir para a Rússia. Só que aí foi muito doido, porque eu nunca abro meu e-mail assim, aí eu abri meu e-mail num dia à noite, aí tinha lá, se eu tinha interesse, um e-mail da BE perguntando se eu tinha interesse em ocupar uma vaga remanescente para ir para a Rússia. Aí eu olhei aquilo lá e falei, caralho. Só que eles não iam bancar nada, sabe? Eu que teria que bancar os custos da viagem, mas teria a oportunidade de ir. Aí eu falei, caraca, vou falar que eu tenho endereço aqui. Eu falei que eu tenho endereço. Aí eu até virei falando, falei, amor, falou isso e tal. Ela falou, nossa, mas como que você vai, né? Tipo, de grana, assim, é caro, né? E assim, do nada. Falei, amor, sei lá, eu coloquei lá pra ver. Endereço eu tenho. Endereço que você tava perguntando. Depois eu resolvo. Aí deu certo. E aí deu certo eles me confirmaram da vaga. Aí tinha um mês, aí eu recebi esse e-mail contando que eu poderia ir e tal, mas eles só iam bancar algumas coisas lá da inscrição do campeonato. E aí eu falei, caraca, e agora? Aí eu até liguei pra um brother assim, aí ele falou, não, Lequim, você não tem que se preocupar com grana não, velho. Grana você faz vaquinha, te agita. Galera. Aí foi isso que rolou, velho. Eu fiz uma vaquinha e em 24 horas eu já tinha 25 mil reais pra viajar, velho. A comunidade de escalada é muito massa. Foi muito doido, assim, gente do Brasil inteiro me ajudou, saca? Todo mundo contribuiu da forma que pôde, me incentivou, me mandou mensagem. E aí... Isso também é reflexo do que você construiu, né? As pessoas que estavam ao seu lado, quem gosta, né, cara? Quem você passou por perto, ou quem você inspira. E aí foi a maior loucura isso, porque tipo, eu não tinha nem passaporte, saca? A minha identidade eu lavei na máquina e a identidade tá todas elas, não dá pra ver nem minha foto. E aí, tipo, aí eu falei pra esse brother, falei, nossa, velho, eu não tenho nem passaporte, eu tinha um mês pra viajar. Aí foi muito doido, porque eu comecei a procurar um negócio de passaporte, eu preciso tirar o passaporte. Aí eu entrei no site da Polícia Federal e aí só tinha vaga pra um mês pra frente. Eu falei, nossa, não vai rolar. Isso antes da vaquinha, sabe? Aí eu falei, caraca, como que eu vou fazer? Aí
Aí eu olhei pra cachoeira, e tinha vaga em cachoeiro pro outro dia. Aí eu mandei uma mensagem no grupo dos escaladores, assim, nunca mando mensagem lá. Então, galera, tem alguém indo pra cachoeiro? Aí um brother que... eu falei assim, galera, tem alguém indo pra cachoeira porque eu preciso tirar meu passaporte. Aí tem um brother que trabalha na Polícia Federal de Cachoeira, ele mandou mensagem no inbox, assim, falou, olha aqui. Ele falou assim, fico contente que os meus clientes ficam felizes aí com o trabalho e tal, sabe, zoando, assim. Ele falou, o que você tá precisando aqui? Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, velho, eu consegui uma vaga pra ir pro Mundial de Escalada, só que eu não tenho passaporte. Aí ele falou, eu não... Eu que abri as vagas lá de cachoeiro, eu tô aqui em Vila Velha hoje. Eu resolvo você, vem cá agora, o que a gente tira? Aí cheguei lá. Era pra ser, né? Tipo assim. Foi muito doido, velho. E aí eu cheguei lá, foi muito doido também que na hora que eu tava indo, a vaquinha tava rolando, assim. E aí antes de passar a ponte, eles passaram pela ponte Vitória Vila Velha. Sim. Eu recebi uma mensagem do Fábio, ele tem uma empresa chamada Auari. Auari School, é uma escola digital. E aí ele falou assim, Lequinho, tava faltando, tipo, pra bater a meta da vaquinha, tava faltando uns 6 mil reais, assim, saca? Aí ele falou, eu vou completar a vaquinha e a gente troca em publicidade aí e tal, eu quero te ajudar. Aí eu li a mensagem na ponte, assim, e aí, tipo, lá é meio zela de sinal, a gente ficou meio perdido pra achar onde era o lugar. Beleza, aí faltava 6 mil. Aí na hora que a gente chegou lá, ele ajudou a gente a tirar o passaporte, minha identidade zela, ele que autorizou, saca? E aí deu certo. Tipo, mesmo se eu conseguisse uma vaga, eu não ia conseguir tirar por conta da identidade. Não, mano, o universo. Só que ele agilizou porque ele falou, não, pode fazer isso daí. Ainda mais que ele sabe da história, né? Não é possível. Aí tinha todos os... Tipo, só não dava pra me ver na foto da identidade, você lia tudo, mas só não dava pra ver que sou eu. E é antiga. Aí na hora que a gente saiu de lá, eu fui responder a mensagem, a vaquinha já tava, tipo, faltando 4 mil. Aí ele foi, bateu os 4 mil. E aí deu pra ir. Mano, nossa, que legal. Aí eu fiquei... Foi doido, velho. Aí eu fiquei esse mês inteiro treinando, aí eu fui pra São Paulo, escalei em todas as academias de São Paulo. Aí eu fui pra Curitiba, escalei em todas as academias de Curitiba. Aí eu me preparei um mês. Aí a gente foi pra Rússia. E eu não falo inglês, não falo nenhuma outra língua, só português. Assim, eu entendo algumas coisas de inglês. E isso foi bem difícil lá, saca? Acabou que a gente foi junto com os atletas e isso me ajudou muito. Muitos sabiam que eles sabiam comunicar, todos eles sabiam, só eu que não. E a gente passou pelo Catar e aí tava no meio da pandemia, então era tudo muito rígido, muito rigoroso. E aí toda hora você tinha que mostrar o documento, tinha uma pasta gigante com todos os documentos e tal. E a gente foi difícil entrar lá, porque na hora tava proibida a entrada na Rússia, aí eles tiveram que prender a gente numa sala e ver todos os documentos, saca? E eu sem falar inglês. Coisa de filme, né? Bem de filme mesmo. Eu cheguei na cabine assim, aí o cara já te manda tirar a máscara. Você já tinha saído do Brasil? Não, foi a primeira vez. E aí a gente tava na competição, assim, foi muito legal, saca? Aí na competição começou com boulder. E aí acaba com a modalidade que eu não... É muito moderno hoje o boulder, né? E é muito físico, é diferente. Por mais que eu tivesse treinado, mas foi pouco tempo, um mês, né? E aí... Foi legal pela interação, tipo, a gente ficou num campo de futebol, é muito grande as coisas lá. E aí é um campo gigante, assim, que já tinha uma parede escalada lá, que eles não usaram, montaram uma parede pro evento. E aí você tá do lado dos ídolos, velho. Você tá você entra no isolamento assim, aí tá todo mundo lá. Brooke, Natália, aí no lead tava Brooke, Natália, aí no boulder tava o Tomoa, o Kokoro Fuji, o Mono Cornu, toda essa galera do seu lado. E aí você, tipo, começa a ver que a escalada é muito maior do que você imaginava, saca? Do que o mundo. Abre o parâmetro, assim, é outro... Os caras que mandam 12B, 12C do seu lado. E trocando ideia, conversando, saca? Os espanhóis tudo interagindo, todo mundo muito unido. E a galera bem conversa pra caramba, a comunidade, como se fosse a comunidade brasileira de escalada, assim. Os japoneses são um pouco mais fechados, mas mesmo assim, se você chega... É da cultura deles também, né? Mas eles são... Todo mundo é muito aberto, assim, foi muito legal isso, sabe? Eu achava que a galera era mais, tipo, não me toque. Egocêntrico. Mas foi super tranquilo, sabe? Todo mundo te recebe bem.
acaba que a galera da Rússia é mais fechada. O único lugar que a gente foi bem recebido lá foi no Escalodrome, que é uma academia de escalada lá. E é muito doido que nada parece uma academia, não é igual aqui que a gente olha pro lado de fora e fala, não, ali é uma academia, alguma coisa. Lá você entra nos bairros industrial, assim, que você entra num galpão, aí é um ginásio gigantesco. Tipo, você não chega lá por acaso, igual, sei lá. Passa lá, que legal. Não. É um bairro industrial que tem um ginásio gigante. Tava lá, e nessa viagem você teve a oportunidade de escalar na rocha também ou só indoor? Só indoor. Mas aí eu escalei. Porque também era muito, tem um roteirozinho, né? A gente tinha data pra entrar e data pra sair de lá. Então não deu nem pra curtir. Assim. Por conta da pandemia também, do evento. É que tava fechada a fronteira, então a gente tinha um documento que autorizava a nossa permanência lá por X dias. Entendi. Aí a gente tinha que sair durante aquele período. Aí eu já comprei minha passagem já no dia de sair, no dia de entrar e um pouco até antes de sair. Foi bem doido, até que na hora que eu voltei, eu comprei umas agarras pra trazer pra Toca. E aí eu tinha uma embalagem que é fora do padrão, sabe? Não era uma mochila, não era nada. E aí, como eu não falava inglês e voltei sozinho, pra voltar, eu voltei sozinho. Aí eu cheguei lá umas 6, 7 horas antes, ranguei e tal, tava de boa, aí fui levar minha mala pra despachar. Aí a moça pesou minha mala, aí colocou as etiquetas, não sei o que, e me falou um número. Tipo, 27, assim, aí eu fiquei assim, aí eu tenho uma parada que às vezes eu não entendo as coisas e só concordo. Não quero incomodar, né? Aí eu fiz isso, aí eu saí andando assim com as malas assim e não entendi por que não despachou, sabe? Aí eu fui lá, subi lá como se fosse embarcar, e aí tipo eu tava com muito peso. E aí não dava, aí a porta onde você embarca tem aqueles ferros que não dá pra você passar com o carrinho. Eu falei, não é possível que é isso. Aí eu voltei lá e fiquei tentando resolver, a Nanda mandou umas mensagens, aí eu chegava pra pessoa e mostrava que eu não falava inglês, que ela tinha que escrever. Foi uma bagunça, demorou um tempo. Mas que bom que você tava com um tempo. Aí uma mulher pegou a minha mala assim e falou, vamos ali. Aí eu coloquei de novo na balança, ela pesou. Aí ela falou assim, uai, mas tá, tipo, ela pontou pro adesivo assim e falou, uai, aquela moça lá que colou, assim, fiquei me apontando. Ela foi e começou em russo com a outra mulher, aí ela ficou me falando o número de novo, tipo, 27, aí eu falei, sabe? O que eu faço com esse número? Aí ela saiu correndo, foi muito doido isso, correndo comigo no aeroporto e me mostrou onde eu tinha que ir, era uma portinha no meio do aeroporto do nada, assim. Era pro lugar pra você despachar, porque tava com... Era uma parada especial, uma mala especial. Aí eu fui lá, aí a mulher me recebeu, aí eu pus na balança, pesei as mochilas e entrei no elevador, era uma portinha de elevador, assim. Aí ela falou, não! Aí eu falei, o que é? Aí eu falei, o carrinho não pode ir, né? Eu tirei minhas malas, coloquei no elevador e fiquei lá dentro. E tirei o carrinho, né? Aí ela falou, não, você não! Aí saiu de dentro do elevador e as malas subiram. Foi muito massa, assim. Mas é um aprendizado. É demais. A impressão que eu tive de você é que você, eu mal te conheço, né? Que você é muito corajoso. Tipo assim, eu quero isso, eu vou fazer isso e vou atrás. E aí você acha que isso te beneficia na escalada de alguma forma? Com certeza. Você falando isso, eu lembrei quando eu me mudei pra Serra do Cipó. Eu terminei meu ensino médio, acho que com 17 anos. Aí eu trabalhei por um período, eu passei na faculdade, fui para São Paulo, aí vi que eu não conseguia morar em São Paulo, voltei e fui trabalhar. Aí eu trabalhei 1 ano com serralheria, depois com meu tio, e aí eu juntei uma grana, fiz um muro de escalada em casa, treinava em casa todo dia, e aí eu falei, eu vou mudar pra Serra do Cipó, e meus pais não acreditavam, sabe? Aí chegou o dia, eu vendi meu muro, vendi tudo, falei, mãe, tô indo. Aí meu pai falou, você quer ir escalar? Então tá. Pra escalar eu não vou te ajudar com grana, você quer ir, você vai. Aí eu falei, não, tá bom, mas se você quiser estudar eu te ajudo. Aí eu falei, beleza, aí eu vou escalar agora, pai. Eu morei 9 meses na Serra do Cipó. Aí eu me joguei no Cipó, fui aí lá... Você parou os estudos e ficou por conta de escalar, que era o seu plano. Eu já tinha terminado o ensino médio, era fazer faculdade. Sim, e aí você congelou a faculdade por hora. Sim. Aí fui, mudei pro Cipó. Vai pira, né? Saí de casa. Não dá conta. A gente sabe o que é.
Saí de casa, fui morar no Cipó na República Rasta. Não sei se vocês conheceram lá. Que é na frente do setor, sabe? Na tipo, boca do gol ali. Todo dia andando pro pico. Então, de lá eu já tava mandando 10º grau, já tinha alguns 10A, 10B. Aí de lá eu saí do... Não, só tinha 10A. Aí eu saí do 10A e a primeira vez que eu fui na Serra do Cipó, que foi em 2016, eu olhei pra Comando Vermelho e falei, um dia eu quero escalar essa via. Um dia eu quero escalar essa via. E aí eu assistia muito Brasil Vertical. O Brasil Vertical é um dos primeiros filmes de escalada que tem, que mostra o Camargo mandando as vias mais difíceis do Brasil da época. E ele manda comando nessa trip. Eu falei, eu vou fazer as vias do Brasil Vertical. E aí, tipo, com pouco tempo de escalada no Cipó, eu já comecei a entrar nessa. Aí eu mandei. Virou seu projeto lá. Quanto tempo você demorou pra mandar essa? Cara, foi menos de 2 meses. Eu dei, acho que 39 pegas, 39 entradas e 29 delas foi com uma queda. Foi muito próximo, você ficou muito na boca do gol durante muito tempo. É difícil de tirar uma queda, saca? São 2 boulders muito específicos, tipo um V9 embaixo e um descanso ruim, e outro V9 em cima e um V4. E aí foi muito doido esse processo de aprender a malhar as vezes mais difícil que você mandou? Eu já tenho 3 11A, 4 11A eu já tenho. É a Comando. Legal, parabéns. Aí eu abri uma aqui no estado também. Aonde? Lá no Calogi. No Calogi? O Vale Perdido. Você vai ver, ela vai estar numa paredinha mais branquinha, assim, uma parede que não molha, é bem legal. Aí eu abri uma aqui, acho que são 3 11A, tem mais um. Eu mandei intocáveis. Do Cipó também. Do Cipó também. A Comando Vermelho e intocável são as vezes mais difíceis do Cipó? Ou não? Encadenadas são, a Comando é mais difícil. É mais difícil. Mas a aberta já tem um projeto lá que com certeza é mais difícil do que a Comando e as outras vezes. Aqui a Comando acaba que é mais icônica, assim, que foi um dos primeiros 11. A galera... E é duro, sabe? No começo ela era 11B, aí depois que caiu pra 11A. Depois a galera escalar mais. Mas é bem massa. E aí eu tive a oportunidade de morar lá, então eu trabalhava só sexta, sábado e domingo. Era garçom, e aí dia de semana... Que é temporada, né? Tipo assim, final de semana lá. Durante a semana você escalava. É vazio e todos os dias da semana eu escalava. Treinava com o Gustavinho Fontes, aí eu tive a oportunidade de conviver com o Gustavinho. A gente conheceu ele também, ele é muito... Ele é vago pra caralho, né? E o Gustavinho é o cara que me mostrou, assim, outro mundo, saca? Tipo, que dá pra você ligar tanto... performance, quanto escalada, quanto trabalho. Sim. O Gustavinho é um dos maiores treinadores do Brasil hoje e ele cuida de vários atletas. Eu falei, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero também motivar a galera, treinar todo mundo. E aí eu escolhi educação física. Antes eu tinha passado em fisioterapia. Sim, eu entendi. Aí hoje eu tô na educação física por causa do Gustavinho, que ele me inspirou. A gente escalou muito junto. Tipo, boulder, eu não gostava tanto de boulder. Ele que mudou esse pensamento, saca? Porque ele tem aquela vertente, né? Que o escalador são 3 coisas, que é o mental, o físico e o... esqueci agora. E ele fala disso, o boulder, a via e a montanha. Sim. Você tem que ter essa temporada na vida. Exato, e eu sigo totalmente essa cultura. Todo ano eu tento ter um grande feito de boulder, via e tradicional big wall. E aí... Cada ano é uma coisa, esse ano eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Eu vi lá no seu Instagram que você tá buscando um projeto. Eu tenho anotado, assim, no caderninho também. Mano, isso aqui é uma água? Só que... Eu aceito uma água. Tem água com gás. Pode ser sem gás mesmo. Tem um checkmate. Um chamate. Só tem água, né? Só tem água, eu anotei, porque ele fez uma palestra lá no ginásio. Alguma coisa, nosso. Agora não. Ele foi lá em Patinga. Ele foi. E assim, eu adorei, porque, igual você falou, né? Tipo, ele abre a sua cabeça pra um monte de possibilidade. Eu achei que fez total sentido. Sim. Mas é difícil colocar em prática. Porque tem todo o resto, né? Tem o seu pessoal. É muito doido. E a gente ia te perguntar isso sobre o treinamento. Como que você treina, mano? Como é que você organiza seus treinos? Então, nos últimos 2 anos tá sendo muito difícil porque eu não tô tendo rotina. O que tá rolando? O ano passado foi de construção da toca. E aí, sempre que eu entro em alguma coisa, a gente entra full mesmo e tipo, a gente fez a parada virar. Hoje no Brasil, é muito difícil, é até chato falar isso, mas as pessoas não passam conhecimento da escalada. É nichado a cultura do esporte, tudo que acontece no esporte é um nicho muito pequeno
e as pessoas não passam esse conhecimento pra frente, saca? E aí São privilegiados. e a gente sentiu uma grande dificuldade em abrir academia. Você vai abrir uma academia, o que você tem que fazer? Como que funciona? E isso era muito difícil, então a gente teve que fazer um plano de negócio muito extenso. E aí, Estudar tipo, muito antes de colocar em prática. e aí a galera da escalada aqui tem uma cabeça pequena ainda pro... É maior loucura, sabe? Que é uma parada... Mas porque eles acham que não daria retorno. Que escalada não dá tem público. dinheiro, que as pessoas não são pro esporte, eles não entendem. Hoje, com o boom que a Toca tá dando em Vitória de escalada, que eles estão vendo que a parada acontece, Mas sabe? é verdade, eu acho também que falta as pessoas alinharem até o próprio profissional com a parte da escalada, que também pode ser profissional. Sim. Que hoje a maioria das pesquisas que a gente faz ou que a gente lê sobre é que a nova geração se preocupa mais com saúde, ela tá consumindo álcool cada vez menos, ela se preocupa com o que ela come. Então, esse é o bom pro esporte. Com certeza. Não, e as pessoas estão procurando depois da pandemia, principalmente, atividades que são diferentes do que elas já viviam. Exato. Saca? Acaba que a academia é monótona, a escalada tá sempre mudando. Então por isso que a ideia, igual a gente tava conversando sobre setting, a gente muda toda semana por causa disso, para as pessoas se motivarem. Mesmice, né? Saca? Tipo, igual você vai na academia, os aparelhos ficam todos iguais o tempo É a todo. mesma coisa, Nunca a ficha, muda. aquele negócio. Hoje é tudo muito rápido. A escalada não, toda semana que você chegar aqui na Toca, tipo, se você chegar na quinta-feira vai ter um setor inteiro novo. E a gente tá abrindo em média 15, 16 boulders por setor. Então o ginásio, a gente tá com 3 setores, tem 15, uns 45, 50 boulders, assim, saca? Já Legal. faz muita coisa. Então você tem 50 boulders novos todo mês. A gente amou. Parabéns, escalada. inclusive. Muito legal. Não, o ginásio que é uma referência, Muito cara. bem. Achei Incrível. incrível. E aí foi doido isso também, porque esse processo, no começo, a gente queria pegar um galpão pequeno. Vamos pegar 300 metros quadrados. E aí, tipo, o nosso plano de negócio era todo para 300 metros quadrados. A gente começou a ver que a gente poderia fazer mais. E aí o Vini também é doido, o Arthur, e aí a gente falou, não, vamos... São seus sócios aqui, né? Você... É o Vini e o Arthur. Não sei se você ainda não conheceu, vocês não conheceram o eles. Arthur, O Arthur, aquele grandão. Ele Viu no recebeu dia a que ele recebeu a gente. gente, Sim, foi Ele sim. mesmo. E Eu aí, não conheci o Vini ainda. Só ele a tava Mari. no dia que vocês chegaram também. Ele é do cabelinho mais enroladinho e tal. E aí eles são pilhados, eles já são empreendedores e tal. E aí, tipo, eu tinha o conhecimento da escalada, eu sei como que funciona. O Vini tem todo o conhecimento de negócio, de business. O Arthur sabe vender como ninguém. Aí a gente falou, não, vamos agitar isso daqui. E a gente começou a fazer, só que a gente começou a ver que também, hoje no Brasil é difícil de ter as pessoas que fazem também acontecer. Tipo, eu quero construir um muro escalado, quem faz? Aí você vai ver 2, 3 pessoas. Ah, sim, entendi. Eu quero fazer um projeto escalado, quem faz? 2 empresas, sabe? Você fica... uma empresa no Brasil, a outra é todas as empresas de fora. Então, como é que faz? E se a gente abrir, precisa de monitor? Quantos monitores? Então, é difícil, sabe? Foi bem difícil isso tudo. E aí, a obra em si foi um processo muito longo. A gente demorou pra achar o galpão. A gente demorou uns 5 meses pra achar o galpão. O Arthur achou isso ainda... Fugindo de um trânsito, ele viu uma placa assim, aluga-se. O cara tinha colocado na tarde. E aí, a gente conseguiu esse galpão de 800 metros quadrados, que aí foi... A revolucionou. localização aqui é muito boa também. Só que era um galpão totalmente acabado. A gente quebrou tudo que tinha, reformou tudo, pintou até o teto. E aí isso gerou muito tempo assim, de obra que não foi pra escalada, sabe? Foi só pra organizar o espaço. Aí depois começou a obra do muro, que aí demorou pra caramba também. Ferro, muro, madeira, né? O piso também, né? Muita gente pergunta assim, mas como é que é o piso? Eu posso cair nessa coisa? O colchão, tudo deu trabalho, muito trabalho. Vocês que fizeram o projeto do creche, tudo? Executaram também? A execução não, a execução a gente sempre ajudava. Sim. Mas a execução do muro foi uma galera de São... Foi muito doido, porque acabou que de último momento o brother que ia fazer furou. E aí, eu tava lá no Petar com o Camargo, a gente tava gravando um vídeo lá do Gigante de Pedra. A gente vai inclusive. Incrível. Tem várias histórias. E aí, esse brother furou, e aí, no meio do Petar, conectadas com a caverna, com o rolê,
comecei a ficar preocupado, falei, caraca, e toda a responsa, assim, de escalada acaba que na toca é minha, assim. Sim. Então, agitar a galera, quem que eu conheço que constrói muro. Aí eu comecei a procurar e aí consegui um brother de São Paulo, outro brother de Itajubá, outro brother da Bahia. Falei, não, vai ser essa galera, eu confio neles. Aí, tipo, conseguiu formar uma equipe e aí eles construíram, saca? Aí pintar foi a gente, aí o colchão... Você falou que as meninas ajudaram. Tá. Eu vi que veio um cara que faz boulder, né? Um road setter, famoso cara da gringa que veio aqui montar com vocês. Depois que tava pronto. Ah, não, foi um curso que rolou lá em São Paulo. Foi uma academia em Dayatuba, trouxe o Jack Godoff. Isso. O Jack Godoff é uma referência mundial de road set, ele que meio que profissionalizou o road setting. Ele que inventou um módulo, pra vocês terem ideia. Tipo, antes dele, as pessoas só escalavam em placa reta. Ele que pensou que a escalada podia ser tridimensional. E aí rolou esse curso, aí tipo, a adesão não tava sendo boa, aí eu botei mó pilha, consegui organizar uma galera, porque ele só ia trazer se desse, eu acho que 8 pessoas. Aí eu falei, não, velho, eu vou achar essa galera pra você. Aí eu consegui achar junto com ele, a gente botou pilha e encheu o curso, foi bem legal, assim. Aí fez aqui? Não, aí foi em São Paulo. Foi em São Paulo? É. A gente tava quase abrindo aqui e tava terminando, acho que o colchão. E aí rolou o curso lá. Ia ser legal também se rolasse na toca, academia novinha e o setting, saca? Ah, mas só de trazer o conhecimento pra galera aqui, é demais. Né? Você poder aplicar o que ele te ensinou aqui na toca é uma oportunidade, né, cara? Essas pessoas, essa troca é muito, muito massa de ser feita, né, velho? Conviver com ele, assim, sabe? Outra pessoa que eu achava que era intocável, assim, o cara é super humilde, conversa, bota vai, brinca, então... Tipo, quebra um pouco daqueles bloqueios que a gente tem. Falar, caraca, o cara famoso, tá né? lá no pedestal. Mas assim. na minha opinião, humildade é um segredo de sucesso também, né? Que aí as pessoas viram mais... Porque quando você se aproxima de uma pessoa e você vê ela num pedestal, você vê que, tipo assim... Aí que você se inspira mais, você fala, talvez um dia eu possa chegar lá, ou talvez eu possa ser perto do que essa pessoa é. Então quem é humilde tem só ganhar, eu acho. Né? E aí foi muito massa isso, sabe? Todo esse trabalho. E o curso dele foi focado em road setting, em head setter, que é o cara que chefia, que consegue dar as orientações para os outros. Cabeça. É, o cabeça do setting. E era o que eu precisava pra toca. Você vai orientar e você tem seus... Tipo, aqui não tem, tirando na Naoki, não tem ninguém que tenha o conhecimento de road setting aqui. E acaba que ia ser difícil. E é um trabalho muito grande para poucas pessoas. A gente tava fazendo um setting há pouco tempo atrás, só eu e o Luan. E era muito desgastante. Aí abrir 17 boulders no dia e Nossa, era... É difícil, trabalhoso, nossa, assim. eu acho bem tira, difícil. Lava, agarra, né? Muitas das vezes tem que tirar, tem que preparar, tem que voltar. Processo. E esse mercado tá crescendo aqui, né? Tá demais. Acho isso muito legal. Cada vez mais a gente tá tendo escaladores, a galera tá super aderindo, sabe? A gente tem vários mensalistas já, e as pessoas vêm aqui todo dia e se motivam. E é doido que uma rede, né? A galera não tá se interessando tanto pela rocha, tipo, é a galera do ginásio. E quando a gente foi fazer a pesquisa de mercado, o Vini foi em algumas academias e entrevistou a galera. E aí, tipo, eu não lembro a porcentagem, mas uma grande maioria nunca tinha nem ido pra rocha. A galera só vai nos ginásios, saca? A gente vê isso, eu e o Renato, a gente percebe que a galera que entrou na nova geração, assim, que a gente conheceu, porque também a gente tem muitos anos de escalada, mas a gente tem um tempinho. Quando a gente entrou, a gente conheceu muita gente que treinava pra ir pra rocha. Mas hoje a gente conhece muita gente que gosta de boulder, gosta da academia. Sim. E quando vai pra rocha, prefere boulder. Não é muito de via. Acaba que o boulder é mais dinâmico. Tipo, você não precisa... Igual a Toca é uma academia mais focada em boulder. A gente tem um top rope, mas o boulder, ele é muito interativo. As pessoas, você pode ir lá sozinho que você vai conseguir escalar. Acaba que via é um processo, você tem que ir, aí corda, aí equipamento, aí procedimento. Então acaba que é um pouco mais difícil. Afasta, né?
E aí o boulder meio que atrai a galera. Aí eu acho que é meio que porta de entrada para as outras modalidades, com certeza. Agora você já fez faculdade? Já terminou? Eu tô formando ainda. Legal. Hoje tem Você aula. já tá formando empregado já no empreendimento. Conta pra gente do gigante lá de pedra. Foi irado, nossa. Foi muito massa, assim, a Mas como que aconteceu? Então, o que rolou? O Camargo, ele sempre tem a ideia de fazer um vídeo grande por ano. E aí, o ano passado, a Red Bull deu o principal filme pra ele. Então ele tinha o maior orçamento pra fazer o que ele quisesse. E aí foi muito doido que o Camargo sempre me mandou assim, falou, a gente conversava de Casa de Pedra e tal, que é a caverna que a gente foi. E eu não era tão próximo do Camargo, a gente era brother, sim, mas a gente não era próximo. E aí a gente tava conversando, aí ele me chamou, falou, Lequinho, vai rolar um projeto da Red Bull aqui. E eu já faço algumas paredes, né? Já fiz algumas paredes difíceis. E aí ele me deu a ideia, falou, Lequinho, vou escalar lá na Casa de Pedra, a gente vai furar uma via, eu consegui autorização. E eu queria que você fosse meu companheiro de cordada, pra gente escalar junto, tirar os beta. Que legal que você falou que se inspirou nele, né? E aí, tipo assim, você tinha se visto escalando, companheiro de cordada. Você participou da conquista também? Sim. Eu não aguento. Não tem não, mas tem que participar, pô. Ganhou a oportunidade dessa. Foi você, o Fei, que tava lá. O Rude, o Pedrinho da Adrena. Vocês conheceram o Pedrinho? Não, ainda não. Ele tinha a antiga Adrena. Adrena eu conheço. A BH, né? Aham. Ele era o dono. Aí o Rude, que é da Bahia, ele conquistou Lençóis. Legal. A gente vai pra lá. Nossa, lá é bom demais. Vocês vão viver o sonho Barro Roxo, Barro Rosa, Barro branco. É clássico. E cada um é de um estilo diferente. Legal. E o... Caraca, me fugiu o nome dele agora. O Ralph Cortez. Ah, tá. Ele é famoso também. O Ralph Ele é algum livro dele? Acho que ele não tem livro não, mas ele tá em todos os guias de escalada. Não, é livro porque a introdução do livro da Arriscada, eu acho que ele faz uma... ele fala alguma coisa. De quando eles chegaram lá. O Ralph é tipo o Value Prize, o Rising do Brasil, assim, não, sabe? mas eu lembro do nome dele, que eu li algo que ele escreveu. Sim, ele é da geração lendária, saca? Do começo da escala no Rio. Eu acho que ele que começou a abrir a Arriscada, se não me engano. É mesmo? Nas primeiras vezes da Arriscada. Que tipo assim, ele e um parceiro avistaram, estavam escalando em algum lugar. Viram a escada de longe. Viram de longe e aí foram lá pra ver. Mas enfim, como é que foi a conquista? Vocês começam. Foi quantos? Conta um pouquinho. Foi muito doido, porque a gente foi. Na verdade, o Camargo fez uma loucura. Ele vendeu o projeto pra Red Bull sem nem saber o que tinha lá. Saca? Tipo, se tinha garra, se era possível. Você fez igual você, falou, eu vou pra Rússia. Eu vou lá, eu quero ir. E ele ficou 3 anos pra conseguir a autorização. Difícil, né? É difícil, é um parque, é uma área intangível, que não pode... É só pra projetos lá. E aí a gente chegou, o Fei eles foram numa expedição antes, umas 2 semanas antes, e eles falaram, acho que rola escalar aqui, e lá é a maior boca de caverna do mundo. O arco dela é gigantesco, eu não me lembro quanto que é a altura, assim, do arco, né? Que eles contam a boca de caverna é só o arco dela. É tipo o diâmetro. Isso aí. Mas de via tem 285 metros que a gente abriu lá. E aí, o que rolou? O primeiro dia foi muito doido, tipo, a gente reuniu a galera, fomos pra lá, aí dormimos e acordamos no outro dia, já com os equipes tudo pronto e fomos. E é uma trilhazinha, e é diferente, né, porque você tá com a Red Bull, aí tinha uma equipe de filmagem gigante, aí tinha os Sherpa pra carregar as coisas pra você, tipo, coisa que a gente nunca tem. Aí tinha um monte de gente. Sherpa, Sherpa, é uma expedição mesmo. Uma expedição de verdade, sim, foi uma parada totalmente profissional, saca? A gente chegou na caverna assim no primeiro dia, aí foi o Ralph e o Rude abrir a primeira enfiada da via da Avenida Brasil. Aí ficou eu e o Fei e o Pedrinho sentado lá assim, olhando eles. Eu falei, ô Fei, eu não vou aguentar ficar aqui sentado não, nessa poeira aqui, velho. Era uma poeira mesmo, assim, gigantesca de caverna, sabe? É uma poeirada. Eu falei, vamos abrir uma via. Aí eu tinha armado a minha rede num bicão de pedra, assim, ó. Aí ele falou, vamos furar aqui, ó. Aí a gente foi furando, o Fei furou um tanto, aí ele cansou, acabou os materiais dele, aí eu subi, furei o restinho, aí o Rude no outro dia voltou e pôs mais 2 chapas lá. Aí
a via, velho, era muito suja. Lá tem uma poeira na pedra, tipo, 1 centímetro de poeira, assim. Então você tem que vir varrer, às vezes lavar a garra. A textura é ruim, é liso, é igual um verniz, assim, na pedra. E a gente foi furando assim, e abriu a via. Aí a gente limpou o soprador, não sei o que, ficamos um tempo limpando, assim, ficou uma faixa bonitinha, assim, limpinha, assim, na pedra, assim, dos 2 lados tudo sujo. Aí, velho, magnetizamos e o Camargo começou a escalar a via. A gente foi ver, a via era tipo um 11A, duríssimo, saca? Já a gente abriu já enquanto a galera... Primeira acordada. Não foi, o que rolou? Tinha uma via principal, que era a Avenida Brasil, que é o Gigante de Pedra, conta. E aí tem uma via embaixo, dentro da Boca de Camargo. A gente abriu um setor desportivo lá dentro, saca? O Rude abriu, o Fei abriu, a galera abriu as vias e a gente foi somando ali, né? Porque vai abrir a escalada de lá, o Camargo conseguiu isso. Então era importante ter guias de 5º grau, a gente colocou a galera local pra escalar, os guias locais. Pra eles entenderem o que é escalada, sabe? E aí a gente começou a batalhar essa via, o 11A lá. Aí o Camargo, no dia que o pai dele faleceu, era o aniversário de morte do pai dele. Ele foi e mandou a via. Aí ele mandou e a via principal ainda não estava pronta. Aí eu comecei a ajudar a galera a conquistar. Até então não tinha conquistado a via principal. Aí desmariava, ia lá, levava água pra galera, agitava as coisas, furava. Aí a gente fez um trampaço lá. Aí na hora que a gente achou que tava pronto, assim, a via, não tava. Tinha que limpar tudo, aí descemos várias vezes pra limpar. Então o processo que era de 30 dias pra gente fazer o projeto todo, tipo, abrir a via, encadenar e ir embora feliz. Gravar, limpar tudo. Não rolou. Então a gente teve que ir, a gente furou a via, limpou tudo, derrubou muita pedra. O que rola lá? A pedra é muito frágil, a gente abriu a via numa falha geológica. Então a pedra é muito frágil. Por isso que eu olhei pra ele. Mas é tipo uma casca de ovo, assim. Então o que rola? Atrás lá é calcário. Atrás tem uma casca e atrás da casca que tem onde é sólido. Então, tipo, na hora que a gente fazia, exemplo, o furo da furadeira, o buraco pra a chapa, você fazia o furo. Aí na hora que você colocava o bolt e começava a martelar, ele ia descascando assim, ó. Né? Aí a chapa ficava torta, porque você furou pensando que ia ser reto assim. E aí na hora que descascava virava assim, aí você fala, caraca. Não dá pra confiar. Aí depois você foi vendo que a gente via que tinha que martelar primeiro, descascar essa casca, que ela, na hora que você batia, parecia sólido. É mesmo? É muito louco, velho. Lá é uma das experiências mais doidas de conquista que eu já tive, foi lá. E aí você batia assim, aí era sólida. Aí na hora que você batia pra martelar assim, ela ia descascando. A pedra ia esfarelando, assim, sabe? Só aquela capinha mesmo. Aí a gente aprendeu a conquistar, e aprendeu a limpar também. A gente tinha que descer com garrafa d'água, assim, nas agarras, jogar, assim, porque não tem textura e ficava com a poeira. Aí até ficar com o grip, que era melhor, bater magnésio em todas as agarras. A gente gastou muito magnésio lá, pra deixar pronto. E aí quando a gente achou que tava pronto, tipo, a gente começou a isolar umas partes, e o Camargo escalamos assim, aí eu decorei as coisas, o Camargo decorava e eu ajudava ele, porque era muito movimento, né? A via era muito grande. E aí uma parede que tem... começa com um 7º grau, um 6º grau, um 7º grau, aí vem um 10B, aí uma travessia assim de 5º grau, aí um 10C, aí um 10B de novo, aí vem um 11A, aí depois fica mais fácil, vira um 9A. Só esse aí eu vi, que é violento. Eu não vi ainda. É duro. A gente consegue ver aonde? Duríssimo. Contei. Tem no Red Bull TV, vocês conseguem assistir lá. Que você tinha comentado. Aí tem um 9A e um 8C, saca? Então, e aí mostra a conquista toda. Mostra o processo. Assim, então, acaba que não dá pra mostrar tudo, porque Sim. Na hora que a gente terminou, terminou tudo, tinha, acho que 70 horas de gravação. Disso tudo, desse processo todo. Tudo em 4K, não sei o que, da Red lá, os caras sinistros. E aí... Quando a gente terminou a conquista, que a gente achou que tinha limpado e tal, o Camargo falou, não, velho, ele tava com o cotovelo ruim. E a gente ficou muito próximo, que a gente tava todo dia junto, todo dia a gente acordava e fazia o mesmo processo. Montanha, brother, conquista de montanha, né, velho? E aí... Irmandade.
Aí foi muito massa, assim, eu fiquei muito próximo do Camargo, né, nessa trip. E ele também parece ser um cara muito humilde, muito massa. O Camargo, tudo que ele puder ajudar as pessoas, ele vai ajudar, ele vai incentivar, ele sabe do poder que ele tem, assim, com a escalada, sabe? Do que ele pode referência, né, de escalador. E ele quer compartilhar esse poder, essa referência. É muito legal, sabe? E aí a gente foi embora, a gente falou assim, ele vai descansar, a gente vai descansar, vai ficar uma semana. Aí eu vim pra Vitória, voltei pra Vitória, eu que cortei todas as chapas do muro. Eu fui pra marcenaria, aí o meu papel era etiquetar cada placa do muro, que era tipo 500 peças. Etiquetar, porque aí na hora de montagem. 2, placa 3, 4 aqui, onde é que aí tinha um código, cada uma, tipo top rope área 1, aí top rope área 2, sabe? Não pode errar, não. Só que eu cheguei lá e os meninos eram muito devagar. Aí eu falei, não, eu não vou dar conta disso não, se eu ficar etiquetando. Aí eu falei com o dono da marcenaria, ele me ensinou a manusear a CNC, e aí eu cortei todas as chapas da toca nessa uma semana antes de ir pro petar. Aí eu cortei tudo, etiquetei tudo. O seu treinamento. Aí voltamos pro petar, chegamos lá, a via não tava pronta. Tivemos que mudar as chapas de lugar, de um lado lá que a gente achou que tava meio mal protegido. O 11A, isso foi na Conquista, eu esqueci de contar antes. Na Conquista, o Ralph abriu uma cordada que ela passava num teto, um tetinho assim, só que a única garra que tinha lá quebrou. E aí a escalada não era mais possível, sabe? Puta que pariu. Aí eu puxei aí tinha um teto gigante que é o Crux da via, que é o 11A tá lá. E aí eu falei, eu acho que rola de escalar aqui. Aí eu desci, pus a chapa removível, desci na linha assim, olhei as agarras, falei, acho que rola, sabe? Era muito sujo, tipo, a laca ia cair, a gente usou muita cica, né, nessa cordada, assim, pra tudo ficar. Que era um teto gigante com uma garra do tamanho de uma geladeira, assim, desplacando, sabe? Aí eu fui, limpei, tirei os cristais que tinha, assim, e colei a garra todinha, deixei ela lá pronta. E aí o Camargo tinha conseguido isolar uma vez na trip anterior. Aí a gente foi e voltou, e a gente voltou pensando na cadena. Só que a gente teve que trocar chapa, teve que limpar mais, teve que organizar a logística dos porta-LED, onde o porta-LED ia ficar, o que ia ficar de rangular, sabe? E o Camargo tava sofrendo uma pressão muito grande da Red Bull pra terminar o projeto, saca? Porque era o maior projeto do ano da Red Bull. E já tinha liberado. Já tinha passado o tempo, era grana, tava tipo consumindo demais dele, sabe assim. E aí eu falei, velho, esquece Red Bull, velho. Agora eu sei a pedra, vamos escalar lá. E aí, tipo, tinha uma equipe gigante de filmagem, era tudo assim. Eu falei, não, velho, vamos dar um jeito aí. Aí a gente montando a logística, assim, né, pra cadena. Vamos fazer assim, moleque, vamos lá de noite. Se você sentir vontade de escalar, a gente escala. Porque os caras iam chegar só na madrugada pra pegar a gente escalando no outro dia de manhã. Vamos lá. Só nós, esquece câmera. Vamos lá, só eu sei o Fabinho e o Rude e o do Trovão. Vamos lá ficar lá de boa. E aí a gente desce rapelando a via toda, a gente vai olhando, vai conversando sobre os movimentos, deixa os rangos lá na parede já e aí desce pro chão. Se a gente sentir que é a hora, de noite a gente escala, tô com você, bro. Já tinha acesso por cima, havia? A montanha é assim, a trilha você sobe no topo da pedra e desce, sacou? Aí você desce no rio. O rio passa por dentro da boca de caverna e sai do outro lado, onde você chega, saca? Onde a trilha começa. Aí você sobe no topo e desce pro rio. Aí em vez de descer pro rio, a gente subia mais um pouco e chegava no cume da via. Aí a gente tinha corda fixa em todas as cordadas e a gente descia. Aí a gente desceu relembrando, deixando os moves mais linkadinhos, tirando algumas pedras que ainda tinha. Mas já tava meio que tudo pronto. Foi muito trabalhoso tudo antes, assim. Então a gente já tava muito aclimatado lá. E aí, a gente chegou no chão, aí o Camargo Lequinho, acho que vai dar. Acho que eu tô pronto, velho. Eu falei, bora, bro, agora. Aí era 9 horas da noite, eu comecei a fazer um rango pra gente. Eu fiz um rangueiro, coloquei na mochila e a gente começou a escalar.
A única queda do Camargo na via inteira é no 6º grau da saída. Eu já vi esse vídeo. Acho que na primeira vez, assim, ó. Aí se escorrega, eu tava... A galera até dá uma zoada nele. Eu sou na hora, Camargo, é no 6º grau. Aí ele dá uma risada e a gente começou a escalar. A gente começou, era tipo umas 10 da noite. Aí ele cadenou a primeira e cadenou a segunda e chegou no 10B. Aí no 10B tinha um lance que é de envergadura na saída, ele passou o boulder, é tipo um V10 na saída assim. E aí depois é um 9º grau, mas é meio melindroso, os abaulados, assim, escorregadinho. Não é de graça, não, é. E aí ele Nada tava. E aí ele quase caiu, assim, o pé escorregou, ele esqueceu o beta e eu sempre com ele, assim, gritando e tal, e só nós 3 na parede. Aí ele mandou, pum, aí todo mundo comemoramos, assim. Né? Aí tocamos, a gente chegou no 5º grau, passamos o 5º grau, aí ele foi e mandou o 10C, que era de entalamento, assim, lindão. Aí eu subi e a gente dormiu no porta-LED. Aí no outro dia ele acordou com mais dor no cotovelo, assim, e tal. Eu falei, não, bro, relaxa aí. Aí ele já tava aclimatadaço, a gente já via a equipe de filmagem lá longe. Aí, tipo, ele falou, ele conta isso, é muito engraçado. Ele não faz cocô nem perto da mulher dele, saca? E aí ele falou, Lequinho, tô com vontade de ir no banheiro aqui. Eu falei, velho, vira só aí no shit tub, tá aí e tal. Aí ele foi no banheiro, ficou mais leve. Aí escalou o 10B que tinha da próxima e a gente chegou no 11. Aí eu fiz a missão de tirar tudo que a gente tinha lá embaixo, puxar o porta-LED pra cima, deixar lá em cima pra gente descansar. A gente tava vendo se a gente ia fazer isso. E aí o porta-LED faz total diferença, é uma base, é um platô. Gostoso. Eu não cozei, mas deve ser gostoso. Eu vejo as fotos e fico babando. É um abrigo, né, velho? E aí, tipo, estruturou tudo e ficou nós 3 lá. Nem dói o pescoço também, se ficar dando segue. Não, é muito top. E aí eu dei a vai pra ele, aí chegou lá, ele tava sentindo muita dor no cotovelo, aí eu falei, não, bro, vou dar umas apertadas. Aí eu dei umas apertadas no cotovelo, aí ele deu uma melhorada, assim, a gente ficou umas 2 horas parado lá. A gente começou a escalar tipo 10 horas da noite no dia anterior, e isso já era umas 3 da tarde, 2 da tarde. E ele tava no Crux, né, que era o 11A. E o 11A já tem tipo um 10º grau na saída, e você entra dentro de um buraco, descansa e faz um V11-12 assim no teto. Que aí é o lance que eu puxei as chapas pra direita pra possibilitar a escalada, que antes não tinha. Da geladeira, ó. Aí ele foi e encadenou. Aí tipo, nossa, tirou o piano das costas, assim, saca? O bicho mandou a via mais difícil, a corrida mais difícil. Aí depois no final a gente só foi curtindo. Foi curtindo, a gente terminou a escalada. Ele terminou, era umas 6 da tarde, eu cheguei umas 6h30. Sim, aí chegou lá, a galera tava lá com champanhe, estourou o champanhe, foi irado, saca? É um feito, né, cara? E aí foi um processo que é uma das vias mais difíceis das Américas, assim, saca? É um 11A de parede que se mantém em 10º grau quase que o tempo todo. Você falou várias rodadas. E na maior boca de caverna do mundo. Do mundo, né, velho? E isso veio pra Parabéns, um feito. Foi irado, velho. Porra! É a história do montanhismo brasileiro, né, agora cara? Pra cadenar. Foi muito massa, assim, não, sabe? vai voltar, né, mano? Agora que a via tá aberta, que abriu a porteira, os caras a vida fácil não tá não, né? Não, tá fácil de ir, né, de tentar. Porque antes foi muito trabalho, assim, se não fosse o projeto, ser Red Bull, ter incentivo pra fazer, não ia rolar, véio, porque foi muito tempo dedicado só pra aquilo. Tipo, eu larguei tudo que eu tinha da toca, tudo que a gente tava fazendo só pra fazer aquilo lá, sabe? Então é difícil ter, tipo, vou largar meu trampo, né? Vou pra lá, vou pra lá só pra fazer isso, saca? Então a gente quer viver o sonho, mas a gente precisa do trampo pra conseguir viver o sonho. Né? Mano, deixa eu te perguntar uma coisinha aí agora pra gente já começar a finalizar, liberar você pra você estudar. Mano, o que você... Vai trocar... vai trocar ali a câmerazinha, mas ela dá o grito ali. Boa. O que você pretende fazer, cara? Qual é o seu projeto para os próximos anos, os próximos 5 anos? Onde você se vê? Onde você se vê? Como é que você mentaliza isso? Sim. Legal essa pergunta, hein? Então, mano. a gente quer nesse podcast perguntar isso para todo mundo, porque é legal, depois você pode voltar lá e ver se você conseguiu, ou se você mudou, né, o quanto você... Sim. É muito doido isso, porque acaba que minha vida nesses últimos 2 anos já tá
tudo mudou, assim, saca? É bem diferente. Eu tô com, eu moro junto com a minha namorada, a gente vive junto, então eu saí da Serra do Cipó, vim pra cá e já morei com Nana e a gente já construiu uma parada junto. Agora veio a Toca, e aí, tipo, o meu grande sonho sempre foi ter um lugar que eu poderia possibilitar que os outros conhecessem o que eu vivo, o que eu sou, saca? E aí com a Toca, eu enxergo muito disso, assim, que eu tô conseguindo mostrar pra todos o que é a escalada, o que ela pode te proporcionar, sabe? Isso. E agora, assim, acaba que é muito trampo e eu tô dedicando muito pra Toca. Fazer e aí acaba que eu não tô escalando tanto, não tô... O profissional agora tá em foco... E aí eu tô, do pessoal. Tipo, tô levando como tá dando, assim, de treino. É massa, a gente quer escalar. Acaba que eu fico até meio doido, assim, sem escalar um tempo. Fico até mais doente, assim, dá uma pirada e dá uma descarregada, assim, mas é normal, né? É fase da vida. Mas daqui 5 anos eu me imagino conseguindo tá muito mais estruturado com a Toca, ter muitas pessoas que já conhecem a escalada, ter, sabe, proporcionado que o climb mudasse a vida de várias pessoas. Conseguir viajar pra fora, fazer feitos lá fora. Esse ano eu tinha pra mim que eu ia conseguir fazer um 11C, saca, na rocha, mas eu acredito que isso vai ficar pro ano que vem. Eu quero ir pra Espanha, escalar lá e isso tudo vai ser construído, assim, né? Acaba que agora, primeiro é estruturar aqui, e aí depois eu consigo dar o meu rolê, voltar, ter feitos em rocha, voltar a ter a essência mais de atleta, assim, saca? Agora é o momento de empreender, de cuidar do negócio. Agora, com certeza você vai conquistar seus feitos com esse foco que você tem, essa energia. Vai tudo acontecer. Né, mano? E tudo no momento certo. Demais. Eu tô aproveitando essa fase, porque acaba que eu não sabia nada sobre empreender, nada sobre gestão, e agora eu tenho uma equipe gigante para gerir, pessoas para ensinar, road setting, monitoria. Coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que eu tô tendo que entender pra conseguir possibilitar isso pra Toca. Então, ao mesmo tempo que você tá ensinando e passando muita coisa, eu tô aprendendo, você tá muito. aprendendo muito. Então, acaba que isso é parte do processo. E uma das conversas que eu tive muito com o Camargo, assim, é que ele é muito amigo do Chris Sherman. E ele sempre via, nas viagens quando ele era moleque, ele sempre via no Chris o que ele queria ser, que era, tipo, uma pessoa que, além de ser um atleta forte, ele conseguia empreender no meio disso tudo. Ele, tipo, conhecia ganhar grana como atleta, ele queria desenvolver projeto, academia, e aí ele via isso como referência. E aí, tipo, eu me enxerguei um pouco nessa história dele, saca? Tipo, caraca, é diferente, né? Você inspirar as pessoas e possibilitar que as pessoas também consigam escalar, saca? Legal. E aí eu tô me enxergando muito nesse papel de desenvolver. Tanto de desenvolver a escalada aqui no Espírito Santo, que é tipo uma coisa que eu já venho fazendo de boulder via, e também de mostrar pra galera a cultura do climb, assim, acaba que aqui é muito nichado e as pessoas têm pouco conhecimento, aí o que um fala é a verdade absoluta. E é um lugar cheio de montanhas, cara. 70% da estrada é pedra. Tem coisa demais no Espírito Santo, galera. Quem tá aí, ó, quiser conhecer um lugar que tem pedra, doido. Pode vir pra cá, viu? Quando eu mudei pra cá, só tinha um 10A, era no Calogi. Hoje já tem acho que 6, eu abri os outros, assim, saca? Aí tem, eu acho que uns 5 10A agora, a mais, né, do que ele já tinha. Já tem um 10C, um 11A, e aí os boulders tem vários, assim. Então acaba que é natural do desenvolvimento, sabe? De eu querer desenvolver, eu não sossego. E acaba que as vias que tem, eu já mandei tudo e eu não consigo ficar repetindo. Então eu quero sempre estar furando, sempre estar agilizando. E aí, tipo, a galera que tá comigo, assim, tá sempre desenvolvendo. A gente não consegue ficar parado. Muita coisa, tem muita pedra pra muito furar, setor, muito setor. Muito boulder. A gente tá doido pra ir num setor de boulder lá em Guarapari, lá, que tem muito potencial que o Pô achou. Aonde que é? Sabe... Saindo de Guarapari, que ele falou que tem um setor... Nesse dos padres lá, não, né? Não, esse é tudo... o foda daqui é isso, é que um bloco tem um boulder, outro bloco tem um boulder, saca? A gente quer achar o lugar que é tipo Sabará. Monte, fica à vontade. Ou então igual o milho, que tem um setor mas tem um monte, outro setor... Isso aí.
E aí o Paul achou esse setor, só que ele não conseguiu desenvolver na época porque o cara, tipo, não curtiu muita ideia, assim, e aí o Paul tava fazendo um trabalho também. E aí eu quero dar continuidade a isso, sabe? A gente tá marcando de ir lá, já desenvolver. Legal. E acaba que agora a gente tem um poder muito grande com a toca, que é de, além de proporcionar a escalada, de mostrar a escalada outdoor pra galera também. Uhum. E aí, como a galera faz boulder, eu preciso de um pico de boulder pra falar, galera, é isso Vão aqui lá, que é o essa climb, que é né? a rocha. É assim que funciona. Legal. E aí a gente quer levar a galera para Ouro Preto. Então acho que a minha grande missão, assim, nesses anos é desenvolver a escalada aqui no estado, assim, passar conhecimento pra frente. Já tá desenvolvendo. E isso tá sendo muito massa. Parabéns, que você é muito novo, mas você tem uma história de vida bem legal. E você tá realizando seus sonhos, tá ouvindo seu coração, né? Isso fazendo isso o que você gosta, já cara. é inspirador. Isso é inspirador pra todo mundo, cara. A gente tem que ter, né, essas perspectivas, esses exemplos pra gente se inspirar mesmo e... Com certeza, é massa. Cara, cada um se inspira em alguma coisa, né, velho? Cada pessoa tem uma... Se encontra com uma pessoa diferente, assim, né? Isso é muito legal. E só pra gente encerrar, uma coisa que a gente vai pedir, né? Pra todo mundo do podcast Maria Gabriela, Coiana. Não, 3 indicações. Indicação de um lugar que você goste. imagina que todo mundo deveria conhecer. Não precisa ser da escalada, mas se você achar que deve também pode ser. Indicação de um livro que você acha que mudou sua vida. E de uma pessoa, seja um artista de música, de arte, ou de escalada, uma pessoa que as pessoas deveriam conhecer. Ó, um lugar que vocês deveriam conhecer é o Tabuleiro. Escalar lá. Legal. Tipo, foi um marco, assim, na minha vida. Foi um lugar que mudou muita coisa pra mim, assim. Então eu tenho uma conexão muito marcante com o Tabuleiro. O Gustavinho, a gente fez um projeto lá pro canal Off, foi muito legal lá. A gente tem vontade de Vocês escalar têm que lá. A gente já foi lá, A gente já foi lá. Quando eu fui lá a primeira vez, eu chorei. Eu conto isso, aí o povo acha que eu tava doidona. Não é a isso. energia do lugar é muito imponente. Isso, assim, exatamente. O jeito que a forte. montanha quando você chega, ela te fala assim: olha, você não é nada. É muito pequeno. Exato. E eu senti muito isso, assim, mexeu comigo. E quando você escala, assim, você mais fica ainda, nítido isso. Que você Imagina. fala assim, caraca, é muito maior do que, sabe, qualquer outra coisa, assim, é muito mais importante. Eu senti essa energia lá também. Né? Lá é uma energia muito boa, é muito puro, assim, é muito massa. E aí dormir no platô, assim, é uma coisa muito legal, saca? Eu gostei muito. Esse ano nós vamos lá fazer. Vamos ver se a gente... Hidronotopo, fazer uma clássica lá, né, cara? Lá tem muitas vias clássicas. Não 2 dígitos, mas... Não, mas lá tem vários. Tem a Torre Del Pânico, que é um 7C8A, que é constante, tipo, vários coordenadas. 7C, 8A, eu acho que tem até um 8B. Mas isso é muito pra mim ainda. Mas é protegidinho e tal, dá pra roubar, saca? Mas dá pra... Vive o sonho lá, é muito legal, assim, é uma parada marcante. Tem a Hidro, que acaba que tem uns lances artificial, um pouco mais chato, assim. Tem que arrumar alguém que conheça bem. Os buracos de negocinho, então eu escalei lá, nunca tinha usado cliff, foi a primeira vez lá. Os buracos de negocinho estão tudo meio espanado já, então é bom. Tinha que ter um Mr. Bean lá, meu. O Rufinão é monstro. Nossa, é sinistro. Um livro, uma música, pode ser qualquer coisa artística, né? Não, um livro e uma coisa artística. Acaba que eu não leio muito livro, assim, tipo, eu tenho o costume de ler mais artigos, sabe? Mas um livro muito legal que eu li, que eu acho legal, é o livro de Road Set do Diego Godoff. Legal. Que ele frisa muito o trabalho em equipe. E acaba que não serve pra vida também. Pra vida, sim. E aí, nesse livro, uma das citações dele é que ele fala que nenhuma ideia é uma ideia boba. Então, escute sempre a sua equipe, saca? Legal. Tipo, toda ideia vai surgir é uma ideia. alguma coisa dessa ideia. Então, é um livro Incrível. bem massa. Ele já tem volume 1 e volume 2 e tem online, assim, é bem legal. Massa. E qual que era a outra? Uma pessoa que você acha que é referência, que as pessoas devem conhecer. Vocês tinham que conhecer o Fei. Feio, a gente conheceu ele brevemente, que ele é uma figurão, né? Figurão. O Fei, eu acho e a gente conheceu ele por causa do cachorro gigante. Cara, nós conhecemos ele lá em Milho Verde, velho. No setor mas ele é bem vibe, assim. Mas a gente não teve O oportunidade. Fei é uma pessoa muito marcante, assim, e a história de vida dele, a história que ele tem com a escalada é muito grande. Então,
Tipo, o Fei que conquistou a Bocaina, o Fei que conquistou o Cipó. Tipo, Furador, né? pensando assim Broca de ouro. numa ordem cronológica, veio a galera, conheceu, furou, descobriu e abriu as vias. O Fei abriu as vias hard, saca? As vias clássicas, as vias famosas, então... Ele tá. A gente fica da zona ele, que ele fala que ele tá chegando perto das 1000 vias. E aí o Camargo, você tem anotado, Fê? Ele falou, não. Eu falei, não. Então, Fê, como que você sabe 1000 vias? A gente fica zoando. Bocaina, não sei o que, a gente fica zoando ele. Mas ele tá realmente chegando próximo das 1000 vias. Foram muitas. E ele é um personagem da escalada brasileira, saca? Então. Ele é uma pessoa que com certeza vale a pena vocês conhecerem, assim, ter tempo pra conhecer. Traz ele aqui, né? Quando a gente passa pelo Cipó, ele tá ficando Não, pela Bocaina também, porque a gente tá sempre lá e cá. Eu vejo, a gente segue ele no Instagram, né? Então, eu vejo ele sempre no Cipó. E a gente conheceu também a filhinha dele, né? A Jasmine. Ela gostou da Kombi. Ficou doida aqui, Ela gostou da Kombi. Ficou aqui, ela é uma fofinha. A Jasmine é ela, bactéria já. Velho, ela é incrível. É muito engraçado essa relação deles. Familiar, né? Ele colocou o sobrenome, Bocaina? Não Que sei. ele contou isso? Que eles criaram sobrenomes? Que ela chama Jasmine. Bocaina. Bocaina. Não sei se é isso não, galera. Não sei se Pode ser uma fake news aí. mas é alguma Mas eu coisa, escutei assim. alguma coisa assim, cara. também que já eles escutei essa começaram a criar história. o sobrenome aí da galera. Mas é interessante, a geração dos filhos dos escaladores também promete. Tem muita. Ó, o Gustavinho tem 2 filhos. O Murilo Vargas, da Sem Limite Filmes, tem 2 filhos. Caramba, o Já. Já tá com filho. O Renan Leonardo, que é um moleque novo, agora tá com filho também. Então tá vindo uma galera que promete. Tá vindo muita coisa boa por aí. Legal. Isso é bem massa. demais. Muito obrigada. Que isso, time! Demais! Um presentinho, né? Presentinho do Betos aí pra você, velho. massa, Nosso hein? bucket aí. Espero que você irado, goste. Não sei se você usa, mas qualquer coisa você dá Com pra sua certeza. namorada, pra quem Curti. usa, espero que você goste. Irado, galera. Mano, brigadão. Que sucesso aí, Obrigado velho, na demais vida. pela Valeu oportunidade de demais. falar um pouco com vocês. De Obrigado Oi, de te conhecer também melhor, né? Prosa, cara. A gente só te conhecer Massa. como fã, né? Como referência. Isso aí. Irado, Sucesso irado. pra você. e Pra pra nós. Toca. Bora escalar lá agora. Não, vamos lá apertar, mano. Vamos lá apertar. É Ai, que incrível. calor. Aí.